Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro civil Igor Moiano Berger e hoje nós vamos falar sobre o parâmetro de estabilidade ou instabilidade alfa, parâmetro alfa. O que é, né, esse parâmetro? É um parâmetro que está prescrito na NBR 6118 para que a gente consiga estabelecer se uma estrutura ela é de nós móveis ou nós rígidos. Ela é semelhante em função ao gama Z. Mas o gama Z ela é uma metodologia mais complexa e o parâmetro de instabilidade alfa é um parâmetro mais simples de ser elaborado, certo? Então, vamos lá para o que a norma diz. Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós fixos se seu parâmetro de instabilidade alfa for menor do que o valor alfa1, conforme esta expressão. Então, o alfa ele é calculado simplesmente com esta formulazinha. É a altura total da edificação a partir da fundação, que multiplica a raiz do NK. O que é o NK? É toda a força normal que age na vertical, na edificação, então peso próprio e tal, somatório de todas essas cargas, dividido pela rigidez equivalente aqui, ECS vezes IC. O mais complicado aqui, o que é? É obter justamente essa rigidez equivalente aqui, que é o que nós vamos ver como se faz hoje, né? Daí ela fala aqui o seguinte, ó, se ela tiver menos do que 3 pavimentos, o alfa1, que é o limite, vai ser dado por esta formulazinha, menor ou igual a 3, e se for maior ou igual a 4, o alfa1 vai ser 0,6. Então esses aqui são os limites. Onde N, né, é o número de níveis de barras horizontais, o número de andares acima da fundação ou de um nível pouco deslocável do subsolo, certo? O H, o NK e o ECS eu já falei para vocês o que é. Um ponto importante, aqui diz o seguinte, ó, o valor da inércia, IC aqui, deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares. Então, isso quer dizer o quê? Utiliza-se a inércia total. É isso que quer dizer. E aqui ele fala mais ou menos como pode ser calculada essa rigidez equivalente. Então ela fala que eu posso calcular o deslocamento do topo da estrutura de contraventamento sobre a ação de um carregamento horizontal na direção considerada. Então, o que isso significa na prática? Eu desenho a minha estrutura numa ferramenta de pórtico plano como o F-Tool, por exemplo, coloco uma carga qualquer na direção considerada e eu vejo qual vai ser o deslocamento causado por essa carga, certo? É esse o primeiro ponto. E depois eu calculo a rigidez de um pilar equivalente, de seção constante, e gastando da base livre no topo, com a mesma altura H, a mesma altura total da edificação, tal que, sobre a ação do mesmo carregamento, sofra o mesmo deslocamento no topo. Isso é o que nós vamos fazer, que a gente vai explicar certinho, para encontrar esse ECS vezes IC aqui. E aqui tem uma parte importante que fala a respeito dos valores limites, né? Se o alfa1 de 0,6 para n maior ou igual a 4 é aplicável para estruturas usuais de edifícios, certo? Mas ele diz o seguinte, se eu tiver pórticos associados com pilares parede, eu posso adotar o alfa1 igual a 0,6. Se for exclusivamente por pilares parede, eu posso adotar alfa1 igual a 0,7. E se for apenas pórticos, ou seja, ligação de vigas e pilares, eu adoto alfa1 igual a 0,5. Então, é só isso que a nossa norma traz sobre o parâmetro alfa. E aqui eu trouxe, anotei já aqui as equações. Isso aqui é o que está no livro do José Milton de Araújo, Projetos Usuais de Edifício de Concreto Armado? Acho que é isso. É o livro de cálculo de edifício do José Milton de Araújo. Então, isso aqui é só uma formulazinha para eu encontrar o ECS, né? Que é o modo de elasticidade secante do concreto a partir do FCK apenas. Isso aqui é o meu alfa, certo? É a fórmula do alfa, a mesma que está na norma.
tem que ser menor que o alfa limite. E isso aqui, ó, é o alfa limite que está um pouquinho diferente do que está na norma, certo? Esse valor aqui, ó, então um pouco diferente do que está na norma. Este aqui é o valor que o próprio José Milton utiliza, certo? Porque ele faz um estudo baseado no Eurocode, que é a norma europeia, juntamente com a norma brasileira, e ele propõe este limite aqui como sendo um limite melhor do que o que é estabelecido pela NBR. No entanto, como a gente está no Brasil, utilizaremos a da NBR mesmo, certo? Que foi o que eu li ali na norma. E aqui ele traz uma fórmula muito importante para que a gente calcule essa rigidez equivalente, onde esse P é a carga, o H total é a altura do meu pórtico e esse U é o deslocamento, certo? Deslocamento, altura total e aqui é a carga, tá? E um outro ponto importante que vai auxiliar para que a gente consiga fazer um pouco mais rápido é que para o levantamento de cargas verticais, né, que é o peso próprio da estrutura, junto com as cargas acidentais, etc., o próprio José Milton ele estabelece esses valores aqui, ó, para lajes maciças, né? Que para lajes de forro eu posso utilizar 10 kN por metro quadrado como um valor usual para edifícios residenciais. E para lajes de piso eu posso utilizar 12 kN por metro quadrado, tá? Para edificações residenciais. E aqui eu trago um outro detalhe, apenas a título de informação. Esse aqui é o valor do ECS vezes IC que o Eurocode 2, que é a norma europeia, estabelece para vigas e pilares. Então, para vigas, a gente utilizaria, seguindo a norma europeia, 35% da rigidez do ECS vezes IC, modularidade vezes a inércia, e para os pilares, 70% da rigidez. No entanto, a nossa norma aqui, ó, o que ela fala? Que o valor da inércia deve ser calculado considerando a seção bruta dos pilares. O que isso se entende? Que se eu vou considerar a seção bruta, pelo menos para os pilares, esse valor aqui ele é dado em 100%. Certo? 100% da rigidez. Ou seja, vai ser 1 que vai multiplicar esse S vezes C. Isso é o que a NBR traz. Certo? O que acontece, né? As normas, elas nem sempre estão de acordo totalmente uma com a outra. A NBR, ela fala para a gente utilizar as rigidezes brutas. No entanto, o alfa 1, que traz aqui a NBR, ele é inferior. Ó. Quando houver apenas pórticos, 0,5. O Eurocode, ele fala para a gente diminuir as rigidezes. Mas, em compensação, o alfa 1, ele já é um pouquinho maior. Que é o que traz aqui o José Milton. Já é um pouco maior. Então, acaba que fica mais ou menos elas por elas. O que eu vou fazer aqui nesse exemplo? Eu vou utilizar a rigidez completa, como a NBR diz, e utilizarei o alfa 1 da NBR, certo? Pode dar um valor um pouco diferente, como se fizesse o cálculo para o Eurocode. E a gente, lá no próprio livro do José Milton, ele faz um exemplo e realmente dá diferente. O valor da NBR ele é um pouco menos conservador. Então, o valor do Eurocode ele seria mais a favor da segurança, mas enfim, é a norma brasileira. E mesmo assim, esses valores não foram tão diferentes assim. Vamos para o cálculo, né? Já falei bastante aqui. Olha, esta é a estrutura que eu vou utilizar para fazer o cálculo do parâmetro de estabilidade alfa. Como eu falei inicialmente, esse parâmetro ele é mais simples de ser calculado. Então, é como se eu falasse assim, ó, eu vou fazer tanto a análise pelo parâmetro alfa quanto pelo gama z. Mas o gama z dá um trabalho bem grande para fazer.
seria bom se a gente conseguisse ter algum tipo de validação que a gente já dissesse que o gama Z ia passar. Então, se eu faço a verificação pelo parâmetro alfa, que é rapidinho, e ele passa, o gama Z provavelmente vai passar também, certo? Então, vamos pensar como se o parâmetro alfa fosse um pré-projeto. É o que eu faço antes do gama Z para ver se a minha estrutura está aceitável. É mais ou menos isso, certo? Aqui, eu vou só copiar esse pano de laje aqui para baixo também, para ficar tudo igual aqui os nossos níveis da edificação. Isso aqui representa os blocos, né, como se fossem os blocos de coroamento. Eu não desenhei as estacas aqui para baixo, tá? Mas imagine que aqui é o nível da fundação. Então, aqui na norma, quando ela fala que o N é o número de níveis de barras horizontais acima da fundação ou de um nível pouco deslocável, imagina que esse nível pouco deslocável aqui no meu desenho é justamente a partir daqui, ó. Então, meu N vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tenho 6 panos de laje aqui. Então, daqui para baixo é minha fundação. Eu entendo que aqui eu já tenho uma rigidez maior e a minha estrutura não se desloca nada aqui embaixo. Já aqui em cima ela sofre as ações de vento e tal, e ela passa a ser mais deslocável. E o que eu fiz aqui? Ó? Eu vou considerar como se o vento estivesse agindo nesta face aqui, certo? Como se agisse nessa face aqui, e no sentido de empurrar a minha edificação para cá, assim, ó, e empurrar ela para cá, é que esses pórticos que estão desenhados em azul, eles agem. Então, como se eu estivesse batendo ali com a carga e o pórtico está forçando aqui para não deixar essa estrutura girar. Eu escolhi 2 pórticos. Eu poderia ter escolhido 3, poderia ter pegado esse do meio também? Poderia. Mas eu chutei aqui que 2 vai ser o suficiente. Com o parâmetro de estabilidade alfa, eu vou ver se realmente é suficiente ou não. Basicamente aqui, a maioria dos meus pilares, se não todos, eles estão na direção de menor inércia. Ou seja, a base deles aqui é 40, porque eu estou analisando nessa direção. E a altura é 20. Então 40 por 20. Esses aqui são todos 40 por 20. Deixa eu ver se esse aqui é também. 20 eu sei que é. E 40 também. 40 por 20. Nessa direção aqui, apenas que tem uma modificação. Esses dois primeiros são 40 por 20. Mas esses dois do meio aqui, ó, eles são de 55 por 20. Então, esses pórticos eles não são exatamente iguais, certo? Eles não são idênticos. Beleza. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou calcular o ECS vezes C. Eu vou calcular a rigidez equivalente daqueles dois pórticos. Cálculo da rigidez equivalente. Para isso, né, eu utilizo o F2. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 pórticos que eu só lancei eles. Eu ainda não coloquei característica de material, não coloquei característica geométrica. Eu só lancei as barrinhas aqui até agora. Como eu fiz isso? Vim aqui, peguei as cotas de centro a centro das vigas, ó. Aqui deu 1.325, depois tudo 3 metros. E peguei aqui a distância na horizontal também das cotas e lancei exatamente isso aqui no F2. Então, se eu analisar aqui, ó, 1.33, agora já vai ser tudo 3 metros e tal. E aqui na horizontal também. 5,25, aqui eu acho que é 5,85, 2,60. Todas as medidas estão de centro a centro, certo?
E tem um outro ponto importante também para ser dito. Vejam, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cotas de 3 metros aqui, ó. Eu utilizei o pórtico até essa altura aqui, ó. Certo? Até o nível da laje de cobertura. Por que eu não utilizei ele até aqui em cima? Porque, primeiro, aqui já se trata do respaldo. Aqui eu não tenho laje para fazer o efeito de diafragma rígido. Se você não sabe o que é isso, dá uma pausa rapidinho e vai ver o que é o diafragma rígido. Tem um vídeo no canal que fala sobre isso. É um vídeo de 10 minutinhos, é rápido. Eu não tenho o efeito diafragma rígido, porque eu não tenho o pano de laje e as minhas vigas elas são menos rígidas, certo? Então, eu utilizei o pórtico até a altura da cobertura. Exatamente o que está desenhado em azul. Eu posso fazer isso, eu tenho a liberdade para fazer isso como projetista, certo? Então vamos lá. Eu vou começar com esse pórtico aqui que está na frente, depois eu faço o pórtico que está atrás. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher as características dos materiais e as características geométricas. Vou iniciar pelas características geométricas. Vejam, se eu vou considerar o pórtico nessa direção, certo? Com o vento agindo assim. Aqui eu tenho a base, que a gente já viu que é 40, e aqui eu tenho a altura, que é 20. Então eu vou vir aqui no F-Tool, vou considerar esse aqui como sendo aquele pórtico. Vou gerar uma geometria retangular, que vai ser um pilar de 40 por 20 centímetros. E aqui, o D é sempre a altura, certo? Então, o D vai ser os 200 e aqui vai ser os 400, que é a base. Quando eu coloco isso, já sai aqui o valor da inércia e da área. Eu vou aplicar neste pilar aqui, a princípio, que é o primeiro pilar, que é o que a gente já olhou lá. Antes disso, eu só vou modificar aqui para o F-Tool me dar essas medidas em centímetro. O deslocamento pode ser em milímetro mesmo, mas a área também vou pedir em centímetro quadrado, tamanho de seção vou pedir em centímetro, inércia em centímetro quadrado também. E aqui os deslocamentos, eu já vou colocar aqui com 4 casas decimais, tá ótimo. Então aqui, ó, base 40, altura 20, certo? Coloquei nesse primeiro pilar. No entanto, se a gente olhar aqui, ó, esse segundo pilar, ele também tem 40 de base por 20 de altura, e todos os outros também têm, nessa direção, 40 de base por 20 de altura, desse primeiro pórtico aqui. Então eu já vou colocar todos os outros aqui no F-Tool. Eu posso selecionar o primeiro e apertar Shift e ir selecionando os outros. Ó. Todos esses pilares são de 40 de base e 20 de altura, certo? Quando eu clico o botão direito, em cima dele, ó, eu já aparece aqui, ó, pilar 40 por 20, já tem a geometria especificada aqui, certo? Beleza. Vamos para as vigas. A minha viga aqui no nível da cobertura, ela tem 40 de altura por 20. No nível tipo aqui, tem 40 por 20 também, mesma coisa. Se eu não me engano, só aqui na baldrame que ela está menor, ela está de 35 por 20. Vou respeitar o que está aqui nesse desenho, vou colocar todas essas aqui de 40 por 20 e a baldrame de 35 por 20. Vamos lá, F-Tool, nova geometria, viga, 20 por 40 centímetros.
D é a altura, então 40. B é a base, 20. Todas as minhas vigas têm essa mesma geometria, exceto a baldrame. Apliquei. Criar um novo. Viga novamente. 35. Opa, base primeira, né? 20 por 35 centímetros. Base primeira, 20 por 35. Altura 35, base 20. Ok, já calculou a inércia, já calculou tudo, apenas esta viga aqui. Então este é o primeiro pórtico, que é o pórtico da frente. A parte de geometria dele já está completa. Vamos para o pórtico dos fundos, que é esse segundo aqui. O desenho deles é igual, a única coisa que muda é esses dois pilares aqui do meio, ó, que eles têm geometria diferente. Mas vamos devagar. Veja, esse pilar aqui, ele tem 40 de base e 20 de altura. Esse pilar tem 40 de base e 20 de altura. Esse pilar, ele já tem 55 de base e 20 de altura. Então, os dois primeiros e os dois últimos são 40 por 20. Já vou vir aqui. Nos dois primeiros e nos dois últimos, pilar 40 por 20. Vou aplicar. Feito. Esses dois do meio, eles são diferentes. Quanto que eles têm? Eles têm 55 por 20. Então, criar um novo pilar. 55 por 20 centímetros. Base 55, altura 20, para ser aplicado nesses dois pilares aqui. Em relação às vigas, é a mesma coisa do outro lado, tá? Do pavimento típico da cobertura são de 20 por 40, e essa aqui é de 35 por 40. 35 por 20, quer dizer. Certo? Então, essas superiores são de 20 por 40. Então, vamos lá. Viga 20 por 40. Feito. E esta última, ela é de 20 por 35. Aqui. Beleza, tá feito também. Geometria, tá tudo certo. O que falta? Característica mecânica do material, que é o modo de elasticidade. Basicamente, aqui ó, nós temos a fórmula do modo de elasticidade com base no FCK. Eu não calculei isso aqui antes, eu não sei se vai passar ou não, mas eu acho viável para uma edificação nessa altura o FCK de 30, 35, pelo menos. Alguma coisa nessa ordem. Eu vou utilizar aqui um FCK de 35 MPa. Então, FCK de igual a 35 MPa. Qual é o modo de elasticidade? Então, é só aplicar essa fórmula. Deixa eu copiar ela lá para baixo. Vamos lá. O ECS vai ser igual a 0,85 vezes 21.500. Vai multiplicar 35. Aqui o FCK ele tem que ser colocado em MPa mesmo. Não pode ser em kN por centímetro quadrado. 35 mais 8 dividido por 10 elevado a 1/3.
E o resultado disso vai dar em MPa também. Deixa eu chamar minha calculadora aqui. Voltando. 35 mais 8, dividido por 10, 4,3. Elevado a 1/3. Deu 1,62 vezes 21.500 vezes 0,85. 29.717 MPa. 29.717,6 MPa. 29.717,6. Então eu vou vir aqui no F2, propriedades dos materiais, criar um concreto feito. Aqui, módulo de elasticidade, 29.717,6. Coeficiente de Poisson do concreto é 0,2. A gente pode adotar. E é isso. E aplico em tudo. Certo? Aplico em todos os meus materiais. Então, quando eu clico no botão direito, o que eu já tenho? Eu já tenho o meu concreto e tenho a minha seção transversal aqui da viga. Tudo certo. Agora entra uma parte bem importante, que é a seguinte. Eu tenho que calcular a inércia com base nesta fórmula aqui, onde P é a carga, H é a altura, e isso aqui é 8 vezes o deslocamento. A altura aqui, ó, deu 25,5 metros, se eu não me engano. Não, estou confundindo. Deu 16,32 metros. Tá? Tava confundindo com outra estrutura. Porque aqui tem centímetros agora. Mas tá, deu 16,32 metros. E aqui é a mesma altura, 16,32. O que eu devo fazer? Eu tenho que aplicar uma carga. E com esta carga calcular o deslocamento. E com esse deslocamento calcular a inércia equivalente. A rigidez equivalente. Que carga é essa que eu vou aplicar? Existem dois métodos. Existe um método em que eu aplico uma carga pontual bem aqui em cima. Por exemplo, eu vou aplicar 100 kN aqui, vou ver o deslocamento e calculo. E existe um método que o José Milton recomenda, que ele é mais conservador, digamos assim, que é aplicando uma carga linearmente distribuída. Então é este método que nós vamos utilizar. O método da carga linearmente distribuída. Eu vou adicionar aqui uma carga de 10 kN por metro na direção X. Então, eu vou colocar aqui, agora eu não sei se vai ser, não, vai ser 10 mesmo. E vou adicionar essa carga em toda essa face. 10 kN por metro. E aqui também, em toda essa face aqui. Eu vou apagar essas cotas porque elas estão atrapalhando. Pronto. Apliquei nessa face. E eu vou mandar rodar a minha estrutura. Em vez de pegar, por exemplo, esforço normal, cortante, momento, eu vou pedir aqui, ó, horizontal displacement values. Valores dos deslocamentos horizontais, dx. É isso que eu preciso. Veja, aquela carga, aqui lógico que está com uma escala, né? Ela causa um deslocamento nesse sentido, ó, na minha estrutura. O que importa para a gente? Importa esse deslocamento máximo, que é o que está aqui, ó. 26,14 milímetros. Isso aqui está em milímetros porque aqui nas unidades, os displacements, aqui, ó, eu coloquei eles em milímetro.
Então, 26,14 milímetros aqui. E nesta outra, deu 28,75. Ah, por que deu diferente? Simplesmente porque a inércia desse pilar do meio aqui, ó, tá diferente entre um pórtico e o outro, certo? Se os pórticos fossem iguais, eu poderia fazer um só e multiplicar daí o valor da rigidez equivalente por 2. Mas aqui eles são diferentes. São bem pouco diferentes, mas são. Então vamos para o EI equivalente. Agora a gente já quase terminou o cálculo, já passou da metade. Como que eu vou calcular isso? Vou começar com o pórtico 1 aqui primeiro. EI equivalente vale P, que é a carga. Qual foi a carga que a gente colocou lá no F2? Foi de 10 kN por metro, certo? Vezes a altura total. A altura total, vou pegar aqui no sketch mesmo. A altura total do meu pórtico de contraventamento, né? 16,5 metros. Aqui no F2 estava um pouquinho diferente. Deixa eu ver o que deu aqui. Que deu 16,32. Na verdade é porque eu arredondei 12 centímetros aqui do nível da baldrame até o tipo 1. Enfim, eu vou adotar esses 16,32 aqui. Vezes, que eu estou colocando tudo em metros, né? Vou até colocar as unidades aqui, ó. Foram 10 kN por metro, que vai me multiplicar H total, 16,32 metros. Isso aqui é elevado à quarta, dividido por 8 vezes o deslocamento, também em metros. Dividido por 8 vezes qual é o deslocamento mesmo? Do meu pórtico 1. Pórtico 1, este primeiro aqui. O deslocamento dele deu 28,75 milímetros aqui, ó. 28,75 milímetros. Deixa eu ver aqui se dá algum... É. Ó, aqui aparece, ó, o DX. Ó. Mas é 28,75 mesmo. 28,75 milímetros. Então, para transformar para metros, eu tenho que dividir por 1000. Me deu 0,02875. Metros. Então, isso vai me dar 10 vezes... Vou fazer o 16,32 a quarta primeiro. 16,32 a quarta vezes 10 dividido por 8 vezes 0,02875. É um valor bem elevado. Deu 3 milhões 084 mil 272. Isso aqui, ó, vai ficar metro a quarta, né? Porque está elevado a quarta a altura. Então, em cima eu tenho quilonewton por metro vezes metro a quarta. E embaixo eu tenho metro. Então, aqui, ó, embaixo eu posso multiplicar por 1 vezes metro. 1 sobre metro.
Se eu fizer embaixo e em cima, por 1 sobre metro, eu mantenho a igualdade. Então, esses dois aqui eu corto, né? Então, o metro a quarta aqui, embaixo eu vou ter metro a primeira vezes metro a primeira vai dar metro ao quadrado. Cortando com o metro a quarta em cima, vou reescrever aqui para não dar bagunça, quilonewton vezes metro a quarta, que divide por metro ao quadrado. Esse metro ao quadrado aqui, eu posso cortar com metro a quarta e aqui vai ficar metro ao quadrado em cima. Isso aqui ficou a unidade quilonewton vezes metro quadrado. Certo? Quilonewton vezes metro quadrado é a nossa rigidez equivalente. Isso é do pórtico 1. Vamos fazer agora para o pórtico 2. O resultado vai ser muito próximo, né? Mas o E equivalente vai ser igual a 10. Agora eu já não vou colocar mais as unidades, acho que já ficou bem claro. A altura é a mesma, 16,32 a quarta, que divide por 8 vezes o deslocamento. O deslocamento desse segundo pórtico, quanto é? É 26,14. Então, 26,14 dividido por 1.000, para trazer isso para metro, 0,02614. 16,32 elevado à quarta, vezes 10, que divide por 8 vezes 0,02614. Ficou mais rígido, né? O que é evidente porque o meu pilar ele é maior no pórtico 2, aqueles dois pilares do meio. Esses dois pilares do meio aqui, ó, eles são maiores no pórtico 2 do que no pórtico 1. Então, é evidente que o pórtico 2 é mais rígido, né? Então, tá certo, tem que encontrar um resultado mais rígido mesmo. Deu 3.392.228 kilonewton vezes metro quadrado. Qual é a nossa rigidez total, então? É só eu somar tudo. Então, eu posso ter quantos pórticos for, né? Desde que seja na mesma direção, considerando tudo certinho. Que eu simplesmente vou fazer o cálculo individualmente e vou somar todas as rigidezes. Então, 3.392.228 mais 3.084.272. Isso me dá 6.476.500 kilonewtons vezes metro quadrado. A parte mais difícil é isso. Acabou já, né? Olha o que a gente precisa agora. A inércia está aqui. A altura total da nossa edificação a gente já sabe. Falta a gente descobrir qual que é esta força vertical aqui. Existem duas formas de fazer isso, né? Eu posso fazer de uma forma extremamente precisa, calculando a carga de cada parede, a carga de cada laje, a carga de cada viga, cada pilar, para ter o peso total da minha estrutura. Ou eu posso fazer de uma forma mais resumida, que vai me dar um valor aproximado, mas que, de acordo com o José Milton, é um valor bem aceitável. Como eu faço isso? Eu pego a área da minha edificação e multiplico por essas cargas aqui. Se for em carga de forro, é por 10. Se for carga de piso, é por 12. Isso é válido para lajes maciças. Qual é a área da minha edificação? Vamos lá. Aqui eu tenho
medindo de fora a fora 8,95, já vou anotar aqui na calculadora, que multiplica por, nessa outra direção, 25 metros. Então, tenho 223,75 metros de área. A área é igual a 8,95, que multiplica 25, que é igual a 223,75 metros quadrados. Então, para a cobertura, eu vou ter a área multiplicado pelo peso da cobertura, que são os 10 kN por metro quadrado que tem ali. 223,75 metros quadrados vezes 10 kN por metro quadrado. Corto aqui, corto aqui. Isso aqui vai me dar 223,75 vezes 10. 2.237,5 kN. Isso aqui só a carga da cobertura. Agora nós temos os pavimentos tipos mais o térreo. Como eu coloquei o pano de laje aqui no térreo também, como se as lajes elas estivessem engastadas nas vigas, né, do mesmo jeito como aqui o tipo 1, então eu vou considerar a mesma carga. Veja, eu tenho um nível, 2, 3, 4, 5 níveis de pavimento tipo e térreo. Então, ó, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e térreo. 5, então, certo? Então, a minha carga vai ser de número de pisos, né? Então, 5 vezes a área de cada piso, a área é a mesma, 223,75, vezes a carga do pavimento tipo ou térreo, que lá é 12 kN por metro quadrado. Então, 5 vezes 223,75 vezes 12. Isso me deu 13.425 kN. Somando tudo, isso me dá 15.662,5 kN. Essa é a carga total da minha estrutura. Então, beleza. Carga total da estrutura perfeitamente aqui. Podemos finalmente calcular o parâmetro alfa para a direção que eu chamei ali de direção Y, né? Parâmetro. Eita, nós. Parâmetro alfa, né? Na verdade é assim, é um alfinho. Vamos pegar a fórmula dele. O alfa vai ser igual à altura total. Qual é a altura da minha edificação? Do meu pórtico, né, na verdade. É de 16,32 metros. 16,32 vezes a raiz da força vertical, 15.662,5,
quilonewtons, né? Que vai dividir pela rigidez, que deu 6.476.500. 6.476.500. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exato. Resolver isso. 15.000 dividido por 6.476.500 me deu 2,41 exponencial a menos 3. A raiz disso deu 0,05 vezes 16,32, que me deu, 0,8. 0,8025. Isso aqui tem que ser menor ou igual ao alfa limite. Qual é o alfa limite? De acordo com a norma, seria isso aqui, né? Nesse caso seria 0,6. Porque o nosso N é maior que 4. A gente tem mais que 4 pavimentos. No entanto, olha o que ela diz aqui, ó. Quando só houver pórtico, adotar 0,5. Então, o nosso alfa limite seria 0,5. O que isso significa? Isso significa que, de acordo com o parâmetro alfa, para esta direção aqui, não é suficiente apenas esses dois pórticos como uma estrutura de contraventamento. Eu teria que utilizar mais um pórtico, como eu tenho esse pórtico do meio aqui, que eu poderia utilizar ele também. O que ocorre, ó? Se eu utilizo mais um pórtico, quando eu venho aqui no cálculo, a minha rigidez vai aumentar. Então aqui eu teria um valor maior, né, dividindo pela carga total, e com isso o meu alfa seria menor. Fazendo uma pequena simulação, aqui a gente viu que os valores das rigidezes deu praticamente iguais. Eu vou considerando, eu vou fazer aqui, lógico que esse pórtico aqui do meio, ele não é igual aos outros, principalmente porque esse pilar aqui agora ele está na direção de maior inércia. Ó. Ele é de 20 por 60. Esse pilar aqui faz toda a diferença. Certo? A inércia dele é muito boa. Mas vamos considerar como se esse pórtico do meio fosse igual a esse pórtico aqui da ponta. Então, eu nem vou anotar aqui, eu só vou fazer na calculadora. Eu vou pegar uma vez essa rigidez do pórtico 1 e duas vezes a rigidez do pórtico... Desculpa, uma vez a rigidez do pórtico 2 e duas vezes a rigidez do pórtico 1. Me deu 9.560 de rigidez aqui. Desculpa. A carga continua a mesma. 15.662,5 dividido por isso, vezes a raiz, que multiplicar 16,32. Ainda assim, o meu parâmetro alfa deu 0,66, se fosse esse o caso. Então, tem perigo de, mesmo considerando os três, pelo parâmetro alfa, não ser o suficiente. Mas como eu falei, esse pórtico do meio aqui, ele é mais rígido, certo? Então, ele vai dar uma rigidez maior do que aquela que eu falei ali. Isso indica o seguinte, se o parâmetro alfa não passou, provavelmente o gama Z também não vai passar, certo? Então, como eu disse inicialmente, isso é como se fosse um pré-projeto que a gente faz para ver se a rigidez dos nossos elementos é o suficiente. O que acontece aqui nessa direção?
quase todos os pilares estão virados na direção de menor inércia. Isso prejudica um pouco. Se eu tivesse, por exemplo, esses pilares do meio aqui, ó, talvez na outra direção, com 4 pilares eu já resolveria esse problema. Um pilar de 20 por 60, por exemplo. Mas daí, né, em geral a gente tem que aumentar a rigidez da estrutura para conseguir atender bem esses parâmetros. Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição para solucionar esse problema para vocês e tirar todas as dúvidas. Valeu, muito obrigado e até a próxima.